E ao começar, começou bem rápido hoje, graças a Deus, deve ser pela quantidade de gente que tem em sala de aula. Sejam bem-vindos todos a mais uma aula. Nós estamos na nossa quinta aula, corrijam-me se eu estiver errado. E essa aula, a aula de hoje, né, na disciplina de Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica 1, nós vamos discutir os efeitos deletérios da imobilização. Efeitos deletérios da imobilização. Nós já sabemos o que significa efeito, nós já sabemos o que significa imobilização, agora nós precisamos saber o que é efeito deletério, ou o que é algo deletério. Alguém poderia me ajudar a responder a esse significado? Deletério? Eu não sei, professor. Deletério, galera. Vamos lá, me ajuda aí. Quem sabe responde. Bem, a palavra senhor, bom dia. A palavra se origem. Bom dia. Beleza. Tô quietinho aqui. A palavra tem origem de deletar? Sim. Vamos lá. Eu não tô olhando nada, não. Tô limpando minha cabeça aqui. Sim, mas é isso aí. Deletério, deletar, gerar ônus, né? Deletar uma dor, deletar uma possível, sei lá, tirar o efeito de alguma coisa. Exatamente. Normalmente essa palavra é muito utilizada para a terminologia da biomedicina, tá legal? Então, quando falamos de deletério, obviamente nós estamos falando de algo que gere ônus para a saúde. Ônus seria prejuízo, tá? Então, toda vez que nós falarmos de efeitos deletérios, nós vamos falar de efeitos que geram prejuízo para o nosso organismo, tá legal? Basicamente isso. Beleza. Tá ok. Fala para a Jaqueline que não tem problema não. Depois ela assiste ao YouTube. Vai estar gravado. Tá bom? Tá bom, Tati? Então, basicamente, quando falamos de efeito deletério, falamos de um efeito que gera prejuízo a um tecido. Então, olha só. Efeito deletério da imobilização. Então, nós estamos falando de um efeito que gera prejuízo por conta da imobilização. Tá? E quando falamos de imobilização, é exatamente falar sobre a incapacidade ou a inapetência de um tecido ou de um tipo de função específica. Por exemplo, se nós dizemos que um músculo ele serve para contrair e nós travarmos ou impedirmos que haja a contração desse músculo, então nós vamos aí sofrer por algum processo, né, longo talvez, ou até curto, dependendo do tecido específico, a gente vai sofrer um efeito deletério da musculatura. Por quê? Ela serve para contrair, mas ela parou de contrair. A articulação, ela também vai sofrer, se você parar de usar a articulação, deixar a articulação parada, imóvel, né, imobilizar a articulação, ela também vai sofrer seus efeitos deletérios, né, seus efeitos danosos, prejudiciais para a saúde daquele tecido. Entre outros tecidos, entre outras possíveis situações dentro do nosso organismo. Então, a gente precisa entender de fato e, obviamente, imediatamente, que qualquer ação contrária à função do nosso tecido vai causar um desuso, um prejuízo para aquele nicho, para aquele organismo, para aquele tecido. Isso é importante vocês saberem. Então, se vocês precisarem entender o que acontece no organismo, lembrem, o organismo tem uma função, cada parte do organismo, cada segmento, cada estrutura do organismo tem uma função importante e precisa ser levada em conta e precisa ser trabalhada de forma adequada. Se o nosso corpo ele tem músculos que se contraem, se tem tendões que geram tensão, ligamentos que estabilizam,
articulações que se movem, nervos que transmitem informação, neurônios que fazem as sinapses, se todas essas estruturas elas pararem de gerar função, elas estão ali de forma inútil. Ou seja, elas perdem o seu propósito. E o que perde o propósito é o quê? Deletado, é exonerado, é totalmente eliminado de uma equação. E por que é importante a gente entender que aquilo que não funciona é colocado para fora? É só a gente pensar como uma empresa. Existe uma empresa que vai contratar uma quantidade de pessoas com determinadas funções e, de repente, a empresa percebe que algumas funções ali são desnecessárias, porque não estão gerando a sua devida ação. Né? Por exemplo, vamos pensar aqui num banco. Né? Nós temos aí o banco. Vamos fazer melhor do que isso. Um supermercado. Né? Hoje em dia a gente está vendo muito isso. Né? Então, o supermercado já começou a sofrer as suas ações deletérias, os seus efeitos deletérios, dentro mesmo da corporação ali do supermercado. Quando você pega os produtos, coloca no seu carrinho e procura uma mesa de checkout, né, para fazer passar os produtos, vocês vão ver que existe o quê? Uma quantidade imensa de checkout, de operadores de checkout, né? E quando você percebe, pouquíssimas pessoas estão ali trabalhando em cima dessas operações, porque uma faltou, né, estava doente e tal. E aí você percebe que o supermercado consegue suprir a ação com aqueles poucos operadores. Qual é a tendência do gerente, ou qual é a tendência do dono, proprietário daquele estabelecimento? Poxa, aquela metade está dando conta daquela quantidade toda que está vindo. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma eliminação, vamos fazer uma exoneração, vamos fazer uma demissão aí desse grupo que não está sendo tão necessário. Afinal de contas, nós precisamos poupar, gastar o menos possível de dinheiro e, obviamente, manter uma qualidade funcional. É assim que eles pensam. Eles não pensam na melhor qualidade, eles pensam na qualidade funcional. E aí demite-se metade do efetivo lá do supermercado e o supermercado começa a trabalhar naturalmente. Dia de semana, agora em pandemia, né, pouquíssimas pessoas estão aglomerando, então vai acontecendo isso. Vai chegar um momento, vai chegar um final de semana, ou um feriado, que o mercado está aberto, e a galera quer fazer o churrasco, então vai todo mundo em massa, lá vai em peso. O que vai acontecer com essas fileiras, né, com esses checkouts que ficaram presentes? As filas vão se estender, correto? E quando isso acontece, obviamente, a gente já começa a ter um colapso ali do supermercado. Porque começa a ter fila de compras, carrinhos, as pessoas que estão querendo pegar os produtos já começam a ter problemas, porque começa a aglomerar muito mais, começa a sobrecarregar muito mais aquele sistema do supermercado. Até que alguma briga começa a acontecer ali dentro, por conta de fila, por causa de bagunça e tudo mais. Então, nós percebemos que a falta de uma quantidade efetiva dentro do mercado, ela agora, naquele momento, ela se fez necessária. Mas, pelo momento em que nós passamos por uma pandemia, vamos diminuir o efetivo. Né? Vamos trabalhar com aquilo ali. O organismo, né, a corporação, de forma geral, entendeu que não há necessidade de uma grande quantidade de peças funcionais ali né, naquela engrenagem. Então, vamos tirar algumas, vamos desligar outras. Carlos, pode falar, Wellington. Desculpa te interromper, mas poderia falar também, no caso de um espião entrar dentro da empresa para bagunçar ali a empresa, ele é descoberto e é deletado. Pode ser isso também? No corpo seria como se fosse um vírus. Sim, claro. Só que esse efeito deletério ele não vai prejudicar de forma substancial o organismo, porque ele foi deletado. É a função, né? Segurança foi lá, pegou aquele espião, ou pegou aquele ladrão e tirou, né?
Só que, na verdade, o que eu estou querendo que vocês entendam aqui? É que a máquina, ela funciona dependendo da sua demanda. É isso que eu quero que vocês entendam. A máquina, de forma geral, ela vai funcionar de acordo com a sua demanda. Então, se a demanda é baixa, vamos diminuir o efetivo para economizar. Então, o que circula ali no meio, né? Qual é o pensamento em relação à circulação? É a moeda. A moeda, ela é a unidade que faz aquela máquina funcionar. No nosso corpo, a gente sabe que não é dinheiro. No nosso corpo, a gente sabe que é energia. Então, o nosso corpo, a tendência do nosso corpo, assim como de um grande empresário, é fazer com que esse corpo ele funcione com a demanda que lhe é dada. Caso a demanda seja pouca, então ele vai fazer o quê? Ele vai começar a deletar algumas estruturas que não fazem tanta importância, não são tão importantes para aquele organismo. É disso que eu estou falando, Wellington. Certo? Sei, mas o corpo não teria uma reserva antes de deletar? Sim, sim. Tanto é que quando você começou a pandemia, ninguém demitiu a galera logo de cara. A galera foi segurando, Pô, olha só, estamos segurando, estamos tendo gasto desnecessário aqui, ó. A visão geral mudou. Calma aí, vamos nos adaptar à nova visão. Então, vamos começar a organizar e se adaptar à nova situação. Ponto. Ouviu? Então, o corpo, obviamente, da mesma forma que uma organização, ela não vai deletar imediatamente após a imobilização. Imagina só, a pessoa está lá fazendo sua musculação na academia, né, Gabi? A pessoa fazendo atividade física aí e, de repente, vai dormir no dia seguinte perdeu tudo. Não é assim, claro que não. A pessoa faz aquela atividade física, às vezes fica uma semana sem fazer atividade física, na outra semana começa a fazer novamente, não houve nenhum efeito deletério prejudicial naquele momento. Mas se você coloca em longo prazo, a tendência é você o quê? Começar a perceber, ó. Fez uma musculação um diazinho só. Não vai fazer mais. Pelo que eu estou vendo, já passou uma semana, duas. Aí, quer saber? Vamos começar a diminuir esse efetivo aí. É mais ou menos isso, tá? E aí, por que eu estou falando tudo isso, galera? Porque a gente tem a grande sacada de pensar que o nosso organismo ele é perfeito. É óbvio que eu não estou dizendo o contrário. Ele é perfeito, né? Só que ele vai sempre pensar em poupar energia. O nosso organismo ele vai sempre pensar em armazenar, guardar de alguma forma energia para ser usada. E não vai gastar energia desnecessariamente. O organismo da gente não quer gastar energia de forma desnecessária. Isso precisa ficar entendido. Wellington, você entendeu que da mesma forma que o empresário bem rico, que só pensa em dinheiro, não vai querer ver a sua fortuna saindo pelo ralo desnecessariamente? Ah, eu entendi. Bom, eu sigo uma teoria aqui, eu não sei se é certa. Fala aí. Geralmente, quando a pessoa... Isso acontece muito, né? A pessoa sofre um acidente e fica alguém dentro do carro, essa pessoa que conseguiu sair, geralmente ela fica sem força, mas de repente ela cria um ânimo. O corpo ele gera adrenalina na pessoa e ele tem uma força fora do comum, levanta até o carro na mão, igual o super-homem. Aí eu falo que essa energia ela não pode ficar sendo usada diariamente. Assim, eu entendo, por aí eu entendo, né? Que ela não pode ser usada diariamente. Por quê? Num estresse diário, você vai gerar muita adrenalina, e a adrenalina é açúcar, e pode dar um entupimento de veia, um problema no coração, por aí. Eu entendo assim, né? Então, o excesso também dessa reserva pode vir a prejudicar também. Você entendeu? A reserva tem que ser usada, eu entendo assim, tá? Eu não sei se tá certo, não. A reserva tem que ser usada na hora certa. Vamos Senão lá. ela vai também expulsar, né, o excesso dela. Eu entendo assim, não sei, você me corrija se eu estiver errado. Vou corrigir só um pouquinho, tá, Wellington? Vamos tentar fazer o seu entendimento fazer sentido, tá?
você está colocando aí uma situação que não é uma situação... Você está colocando aí uma situação, Ayrton, que não é uma situação corriqueira, do dia a dia. É uma situação emergencial, tá? Da mesma forma que as empresas, elas precisam ter como é que um plano de evacuação, um plano emergencial. O nosso organismo já tem esse plano emergencial e você falou sobre esse plano emergencial. É a secreção de adrenalina, né? A adrenalina, ela gera um estímulo muito mais intenso que faz com que aquela máquina, ela funcione além da sua capacidade, além do seu limite. Isso. Obviamente que se isso for algo constante na vida do indivíduo, vai haver um prejuízo, vai haver uma lesão, vai haver um colapso a ponto de não funcionar mais, tá? Mas em uma emergência, um ponto emergencial, né, você tem aí esse plano, né, para suprir aquela necessidade do acidente que aconteceu. O que não é, de forma bem direta, o assunto em questão, quando falamos de imobilização, tá? E aí eu quero que vocês pensem numa perna engessada. Você quebrou, fraturou um osso da perna e você precisou imobilizar aquela perna. Naquele momento, se você sofrer algum problema e tiver que usar de adrenalina, você consegue quebrar aquele gesso facilmente. Beleza, tranquilo. Não estou dizendo o contrário. Mas os resultados deletérios vão acontecer, né? Bem mais rápidos do que o esperado. Foi utilizado como emergência, mas não era para ter sido utilizado, tá? Era apenas uma emergência. É como se eu falasse para vocês, galera, a prova é hoje. Todo mundo começa a ficar com o coração mais acelerado, começa a ficar mais agitado, começa a tentar ultrapassar ou superar os seus desafios para poder fazer a prova que vai ser hoje, né? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, Wellington, antes de eu conseguir entender onde eu quero chegar. Não, eu entendi. No caso, quando coloca o gesso, ele tem um certo tempo para ficar no pé da pessoa. Se passar, vai dar atrofismo, você entendeu? Pode dar feridas. Eu entendi o que você falou. Exatamente. Então, é dentro dessa condição que eu quero discutir com vocês, os efeitos deletérios, não de outra natureza. Os efeitos deletérios da natureza da imobilização. Ou seja, a natureza desse efeito deletério foi dessa degeneração foi a imobilização. Estamos falando de uma condição onde o indivíduo, nesse caso o paciente, ele é submetido ou se submete a um repouso muito prolongado ou a uma imobilização muito prolongada, tá? Então, se a pessoa ela está engessada, né, vamos dizer que a pessoa teve uma fratura de tíbia, né? Tíbia e fíbula, né? Para você conseguir imobilizar aquela perna, não basta apenas você pegar aquela região da perna e imobilizar, porque você tem ações o quê? Nos eixos, né, daquele segmento, não, o eixo que segue longitudinalmente aquele segmento. Então, você precisa imobilizar o pé para evitar que aquele pé mova em relação à perna, e você ainda precisa imobilizar o quê? O joelho, para evitar que a perna se mova em relação ao joelho. Então, olha só o que você imobilizou. Fratura de tíbia, fíbula. Você teve que imobilizar o tornozelo e imobilizar o joelho. Quais são as musculaturas, quais são os ligamentos, quais são os tendões que estão envolvidos ali? Não é somente quais são os ossos que estão envolvidos ali. Não são somente os ossos que foram fraturados. Além dos ossos fraturados e as musculaturas daquela região da perna, nós temos aí as articulações do tornozelo e do joelho, que foram imobilizadas também. Professor, nesse sentido que o senhor está falando, eu já pensaria naquele tendão da pata de ganso. O que tem ele? Por motivo, como ele é um tendão muito importante do joelho ali, que ele faz parte da mobilidade ali do joelho, ele poderia ocorrer algo deletério ali por conta da imobilização, correto? Ah, correto. Por quê? Na verdade, se você pensar bem, olha só, a articulação do joelho foi imobilizada. Uhum. Então, o tendão da pata de ganso, no caso, os tendões da pata de ganso,
eles vão parar de usar a sua função no joelho. Sim, Eles vão ficar ali sem função para o joelho, exatamente. certo? Então, o tendão vai começar a sofrer efeito deletério, a musculatura que faria a movimentação do joelho começa a sofrer os efeitos deletérios, a pele começa a sofrer o efeito deletério, afinal de contas, você tem ali mudança de umidade, mudança por conta do tempo que você ficou estabilizado ali, estagnado. A vascularização sofre efeitos deletérios, uma vez que não há necessidade de uma grande perfusão naquele tecido, ele começa a diminuir a sua perfusão. Nós temos aí. Isso Fala. também, esse efeito deletério também pode ocorrer num pós-cirúrgico ali, quando a pessoa vai para uma cirurgia na parte do fêmur, no joelho ou qualquer outra parte do corpo. Pode ocorrer também um deletério, mas significativamente ela não precisa imobilizar por conta da como que fala? Aquele Da negócio que fica natureza no da braço. cirurgia, Eu esqueci o nome você daquele fala por negócio que conta. fica no braço. Que normalmente eles não pode fazer uma flexão, não pode. Eu esqueci, professor, como que é o nome daquilo que fica no braço quando uma pessoa faz uma cirurgia e não pode movimentar a parte ali onde ele fez, aí ele coloca um negócio no braço. Tem tipóia, Tem Isso, boia. tá, isso. tá. Então, É uma imobilização, certo? É uma imobilização. Aquilo ali é uma imobilização. Não é gesso, mas é imobilização. Às vezes você pode ter uma imobilização apenas de uma tipóia. Ou até você pode ter uma imobilização por fixação externa. Hastes de metal que atravessam o segmento e elas ficam expostas, né? As hastes de metais. É uma forma de imobilização também. Uma forma de imobilização que permite um mínimo de movimento do seu corpo, né? Diminuindo assim os efeitos deletérios. A tipóia também pode diminuir os efeitos deletérios, uma vez que não é algo permanente. Você pode tirar para tomar banho, você pode tirar para fazer alguma coisa. Então, assim, há uma mobilidade mínima que seja, né? sim. Sim. Ô, Então, seguindo aí o que a Gabi falou, os efeitos deletérios eles podem ser por um trauma, quando você imobiliza, ou até por um pós-cirúrgico, quando você gera algum tipo de cirurgia naquela região e você imobiliza por conta da cirurgia que foi feita. Os efeitos deletérios eles podem acontecer. É legal? Isso aí é um fato. É fato. Agora, por que a gente precisa discutir sobre esses efeitos deletérios? Porque nós precisamos, de alguma forma, trabalhar para que esses efeitos deletérios eles não sejam tão prolongados a ponto de trazerem outros prejuízos depois da retirada dessa imobilização. Carlos, Fala, Wellington. No caso aí da Covid, aí, os médicos têm que virar o paciente para ele ter melhor ventilação do pulmão ali. Há efeitos deletéricos aí também? O fato do paciente estar acamado em leito, você já tem um início de efeitos deletérios, né? Efeito Com deletério, certeza, né, professor? Só pelo fato da respiração dele já está sofrendo um deletério ali na parte do organismo, correto? Vamos lá, gente, eu quero muito que vocês tomem cuidado com a aula de hoje, tá? Tá? Isso é muito importante. Eu não estou falando aqui de patologias, tá? Eu estou falando aqui de circunstâncias da imobilização, seja ela no leito, seja ela no segmento, tá? Claro que uma pessoa que está agora passando por essa doença, Covid, e que foi mantida no leito por muito tempo, ela vai sofrer, além dos efeitos deletérios da própria doença, ela vai sofrer os efeitos deletérios do leito, da imobilização. Isso é que eu estou discutindo, tá? Há uma degradação do tecido também por conta da doença, é óbvio, gente, mas o fato de estar ali em leito, imóvel, inerte, também produz efeito deletério. E é isso que eu quero que vocês se prendam agora. Eu quero que vocês esqueçam momentaneamente qualquer tipo de situação deletéria que não seja por conta da imobilização. No leito de UTI,
o que mais vamos ter, independente da doença que esteja afligindo aquele paciente, nós vamos ter o efeito deletério pela hospitalização, pura e simplesmente. Ah, mas você tá dizendo que o Covid não vai causar... Não estou dizendo nada disso, gente. Pelo contrário. O Covid vai causar efeito deletério no sistema respiratório, vai causar efeito deletério em outros sistemas, mas... Isso é patologia, né? É uma patologia. O nosso ponto de vista agora é a imobilização. Tá? São os efeitos deletérios da imobilização. Eu não estou dizendo que não vai existir outra forma de efeito deletério. Eu estou dizendo a vocês que hoje o nosso foco são os efeitos deletérios da imobilização. Né? Então, sim, vamos dar o exemplo aí de um paciente que está acamado por conta do vírus, né, do coronavírus. Ele foi acamado, obviamente, ele foi direcionado à UTI, possivelmente porque sua saturação ficou abaixo dos 92% de oxigênio, né? Então, ele precisa de uma demanda, né, de um suprimento maior de oxigênio para conseguir manter ali as ações, os metabolismos, o pH, né, do sangue. Então, há um suprimento de oxigênio para que isso seja feito. Beleza. Show. Se a doença ela vai evoluir para óbito ou não, há um efeito deletério, sim, dessa condição. Mas aí vamos parar e vamos pensar. O paciente está acamado. Quando ele está acamado, olha só quanta coisa vai acontecer. Vamos começar pelo fato do paciente não gerar esforço para andar, ou para falar, ou para se gesticular. O organismo ele começa a perceber que o paciente ele não precisa fazer tanto esforço para manter-se vivo. Só precisa ali que a respiração aconteça, isso se o ventilador mecânico não estiver atuando, né? Se ele estiver atuando, é menos um para facilitar, né, a motilidade do nosso corpo. Então, você tem ainda a falta da própria contração da musculatura do diafragma, as musculaturas respiratórias, você tem a falta da contração muscular dos segmentos, membros superiores, inferiores, tronco. Você vai perdendo a capacidade de contrair essas musculaturas, vai perdendo a necessidade, o organismo vai percebendo que, calma aí, eu não vou mandar energia para um tecido que não precisa de tanta energia. Eu vou mandar o suficiente. E cada vez mais mandando menos. Por quê? Quanto mais vai ficando no leito, mais o organismo vai percebendo que não há necessidade daquela energia, daquele oxigênio, de que o metabolismo seja mais acentuado, de que a imunidade ela precisa de uma preparação adequada. E aí isso vai se convertendo em diminuição da massa corporal. As musculaturas vão percebendo, o organismo vai percebendo que há muita musculatura para pouca ação. Então, ele começa a fazer o quê? Degradar as proteínas daquelas musculaturas e utilizar aquelas proteínas para gerar energia ou armazenar aquela energia, substituir aquela energia, né, aminoácido e tudo mais, por ácido graxo, gordura, vai acumulando. Então, a pessoa acaba acumulando mais tecido adiposo, e vai perdendo aí a massa muscular, vai perdendo aí a massa cutânea, vai perdendo aí a massa óssea, vai perdendo aí a integridade dos ligamentos, as integridades articulares, as integridades de tendões e por aí vai. Então, durante o momento que a pessoa está no leito, ou até mesmo imobilizado, ela vai perdendo todas essas condições, né, que permitiam, né, outrora, uma ação mais intensa, que nesse momento ela é totalmente rebaixada. A vascularização ela começa a sofrer um efeito deletério, né? Você começa a ter a diminuição da vascularização naquele local, o fluxo sanguíneo ele começa a se modificar, causando grande parte das vezes, né, problemas, né, de segunda intenção, por exemplo, como o trombo, né, a trombose. E aí nós temos também outras alterações a níveis neurológicos. Uma vez que você não precisa de tantos impulsos nervosos chegando até o local, aqueles nervos eles vão começando a perder a sua capacidade de impulso, você vai perdendo ali
intensidade de força nos impulsos nervosos, assim como também lá no sistema nervoso central. As células elas vão ficando o quê? Inúteis, e elas vão começar a ficar em períodos de letargia. É claro que o neurônio, da mesma forma que você tem aí uma dificuldade na regeneração, vai ter uma dificuldade também na deteriorização dele, né, natural. Mas existe um processo também que vai causando uma desaprendizagem, né, no âmbito de função. Tanto que, quando a pessoa sai do leito durante um determinado período, além da força, né, dele perder a força, ele também perde a motricidade, a condição motriz, a coordenação de forma mais refinada. Ele vai ter que reaprender, vai ter que treinar novamente. Então, essas são as condições de um paciente acamado. Essas são as condições, óbvio, segmentar, de um paciente imobilizado. E óbvio que isso não é um efeito que a gente tenha que valorizar. A gente tem que trabalhar contra esses efeitos deletérios. E é onde a fisioterapia pode entrar, previamente ou imediatamente após o cirúrgico ou até mesmo o trauma. Até aí, vocês foram comigo? Beleza. Ô Carlos, eu posso citar uma teoria e um outro exemplo, para ver se eu entendido? O exemplo aí seria também o astronauta, né? Que fica muito tempo no espaço, ele tem um certo tempo para ficar, senão ele vai se atrofiar. Exato. Sem andar, certo? E assim, para expor mais o efeito, por exemplo, a causa, tem a teoria de Darwin que fala que, por exemplo, os pinguins voavam antigamente. Então, pela a abundância de alimento no local que ele estava, ele atrofiou as asas. Ele não voou mais, porque ele só precisava de mergulhar, ele não precisava de voar para pegar o alimento dele. Então, foi deletado as asas dele para ele só pegar o alimento ali embaixo, ali, na água ali. Isso seria essa teoria, assim, no caso, de deletério? Poderia usar como exemplo? Sim, sim, a gente pode usar essa teoria, lembrando que é uma teoria que já caiu, né? Ela já não é uma teoria considerada verdadeira, mas a teoria dele faz sentido. Né? A teoria já caiu, né, por terra essa teoria. Mas vamos dizer que a gente se adapta, né? Darwin, ele, com essa teoria da evolução, ele conseguiu trazer a teoria do uso e desuso, da adaptação, certo? Uso e desuso, foi Lamarck, não foi não, Wellington? Me ajuda aí. Tá. Depois eu tento lembrar de quem falou o quê. Nós temos aí, né, Darwin e Lamarck que, né, discutiam bastante sobre essa teoria do uso e desuso, das adaptações. As coisas não usadas é deletada. Não precisa mais, deleta. Sim. Por exemplo, Lamarck. Lucas, fala aí. Uso e desuso é Lamarck. Uso e desuso é Lamarck. Ele veio com a teoria de que os animais, por exemplo, a girafa, ela só tem um pescoço grande porque ela começou a ter escassez de comida embaixo e passou a buscar em lugares mais altos. O pescoço dela foi crescendo por causa disso. Então, Lamarck, ele defende essa situação. Da mesma forma que ele poderia defender o desuso de algumas estruturas, por exemplo, o pinguim, que poderia ter asas e, de repente, o fato dele morar em locais onde não há necessidade de voar e sim nadar, propiciou que aquelas asas elas começassem a se transformar em estruturas mais próximas de uma nadadeira, vamos dizer assim. É uma adaptação. Então, nós temos essa condição também de forma adaptativa. Pessoas nadadores, né? Se a gente fosse levar em consideração os nadadores, a gente observa que os nadadores, de forma geral, eles têm os ombros muito mais largos do que a maioria das pessoas. Por quê? Eles desenvolvem uma atividade muito grande com movimentos de ombro que necessitam daquela estrutura de forma mais o quê? Mais grossa, mais bruta. Então, ele tem um desenvolvimento maior daquelas estruturas, né? A musculatura,
né, a flexibilidade, então são ombros mais largos, permitindo que haja movimentos mais intensos, diferente de uma pessoa, de um jogador de futebol, que vai ter o quê? Vai ter o seu quadril, a sua coxa, a sua perna, de forma geral, muito mais adaptada para desenvolver atividades de corrida. Então, observem, se a gente for pegar atletas de diferentes áreas, cada um vai ter uma característica diferenciada. E aí eu quero trabalhar com vocês, já que vocês estão falando sobre essa situação, eu gostaria de, antes de falar, eu vou deixar a Gabi falar, tá, gente? Eu queria colocar em questão aí, por exemplo, os corredores de tiros, né? Curta distância, e os corredores de maratona. Gabi, fala aí. Não. Você levantou a mão e abriu o microfone. Não o quê? Deu chute. Não, professor, é que eu fiquei na dúvida, é que o Lucas ele fez um comentário. O sentido deletério, ele tem que parar. A terapia ou a fisioterapia, utilizando os recursos da fisioterapia, para que não haja para não ter que finalizar, jogar fora, tipo o deletar, né? Eu não sei se o senhor entendeu a pergunta, mas eu tentei. É isso. Mas aí, é que eu fiquei na dúvida, entendeu? Referente a isso. Nosso papel principal na atividade da fisioterapia é impedir que os efeitos deletérios aconteçam devido à imobilização e devido também à permanência do leito. Ok? É exatamente isso. Nosso papel como fisioterapeuta é prever que isso pode acontecer. Normalmente a gente não consegue prever um trauma, mas a gente pode prever uma cirurgia. O cara vai ser submetido à cirurgia. Então, vamos fazer um pré-operatório. Vamos fazer uma fisioterapia pré-operatória, fazendo com que haja uma grande intensidade de trabalho ali, a gente consiga fortalecer as musculaturas adjacentes, reforçar o tecido para quando ele passe pela cirurgia, já sabendo que ele vai passar por um grande momento, né, de imobilização, esse efeito deletério ele não seja tão intenso. Não é à toa que os atletas eles se recuperam muito mais rápido do que as pessoas que não praticam atividade física. Porque por eles terem uma capacidade, uma intensidade muito maior metabólica, conforme eles vão vão se lesionando ou sofrendo alguma cirurgia, a recuperação é muito rápida. Então, os efeitos deletérios são menores por conta disso. Uma pessoa que pratica atividade física tem uma capacidade de se recuperar muito maior do que uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física. Está dentro do que você falou, Gabi. Só que a gente tem que pensar de forma pré, per e peri. Pré, per e pós. Entendeu? É isso. A gente não faz isso. São três coisas ao mesmo tempo. Exatamente. O que acontece? Infelizmente, os planos de saúde, as pessoas de forma geral, eles não conseguem entender que a fisioterapia era tão necessária antes, como durante e depois. Aí você, depois da cirurgia, o médico pede para que você procure a fisioterapia 2 semanas depois da cirurgia. Olha, a gente perdeu 2 semanas para melhorar a condição de recuperação daquele paciente. Para os médicos, ainda somos profissionais que apenas mexemos com o paciente. E não é verdade. Não é verdade. A gente não faz somente manipulação. A gente pode utilizar recursos que favoreçam a regeneração mais acelerada do paciente. Isso precisa ser levado em consideração. Na fisioterapia ortopédica, traumatológica, a gente precisa trabalhar em equipe com o médico, dizendo, olha, você vai fazer uma cirurgia no meu paciente. Eu gostaria de fazer um pré-operatório com ele, eu gostaria de fazer alguma atividade que favoreça o tecido a se recuperar mais rápido, evitando efeitos deletérios mais significativos. E ainda gostaria de, assim que você terminar a cirurgia com o meu paciente, eu gostaria que você liberasse imediatamente para a fisioterapia para eu poder acelerar o processo de cicatrização da cirurgia que você fez. Acelerando mais ainda a recuperação e eu podendo começar um trabalho de fisioterapia mais intensa com ele
de forma mais rápida. Porque o que vai acontecer é o seguinte, se a gente não tiver esse pensamento na cabeça, o que vai acontecer é que vamos pegar os pacientes 2, 3 semanas depois de cirurgia, ou 2 ou 3 semanas depois de um trauma, e vai começar a tratar um paciente que já perdeu massa muscular, já perdeu função articular, já perdeu capacidade de tensão de tendão e ligamento, perdeu propriocepção, perdeu vascularização e ainda perdeu inervação, perdeu intensidade de inervação. Olha quanta coisa que a gente vai ter que trabalhar com o paciente porque não fizemos um trabalho pré e pé. Isso vai acontecer na maior parte das vezes, porque sempre o encaminhamento é tardio. E esse encaminhamento ele não deve ser tardio. Mas se o paciente vai ser nosso, a gente tem que tentar entrar em contato com o médico e dizer, olha só, eu gostaria de pegar esse paciente o quanto antes. Assim que ele sair da mesa de cirurgia, eu gostaria já de avaliar esse paciente, de ver o que eu posso fazer com esse paciente a nível de dor, a nível de regeneração do tecido, para que a gente possa ter um bom trabalho. Tati? É o Lucas, professor, quer fazer uma pergunta. Ô, Lucas, desculpa, Tati. Fala aí, Lucas. É porque está do ladinho do Tati aqui. Então, professor, tem um vídeo do Diego, jogador do Flamengo, em que ele, pós-cirurgia, depois de um tempo, ele teve uma fratura na tíbia. Ele, pós-cirurgia, ele já começa a fisioterapia, só que acaba que tem inflamação dos pontos. Tem esse risco também? É uma complicação, tá? É uma complicação da cirurgia. Isso aí pode acontecer. Dificilmente acontece num atleta, dificilmente, mas acontece, tá? Por exemplo, foi submetido a uma cirurgia, e por algum motivo, alguma bactéria se instalou ali e gerou uma infecção. Obviamente que essa infecção ela acabou gerando problemas mais significativos no caso aí, Gabriel, né, que você falou, né? Gabriel não, Diego, né? Sim, Diego Ribas. Então, basicamente, houve ali uma complicação na cirurgia que causou essa infecção, tá? Isso pode acontecer. O antibiótico obviamente, depois que a pessoa passa por uma cirurgia, até mesmo antes, ele é submetido a antibiótico-terapia, ele é submetido a toda uma profilaxia para evitar que haja o quê? Uma infecção. Pode ser que o antibiótico não tenha surtido o efeito que o médico desejava, e isso pode acontecer. Mas isso é uma complicação. Uma complicação, a gente não está livre dela, tá? Mas, de forma geral, após a cirurgia, e se a gente trabalhasse logo de cara com esse paciente, possivelmente, através dos nossos recursos, a gente poderia reduzir a possibilidade de infecção por bactéria, através de tratamentos envolvendo a laser terapia, envolvendo outras terapias, no caso, envolvendo outros tipos de fototerapia, né? A gente teria condição de reverter essa situação. Mas isso se fosse logo inicial, logo depois da cirurgia do Diego. Foi, Lucas? Foi, obrigado. Então, basicamente, gente, o que a gente precisa entender? Que por muito tempo, né, na história, né, vamos dizer assim de forma geral, o ser humano, quando ficava doente, ele ficava em cima de uma cama. E havia, né, os prejuízos, né, por conta da própria doença que a pessoa tinha, e essa doença, obviamente, forçava o paciente, no caso, a ficar em cima desse leito. Mas quando ele melhorava dessa doença, quando aquela doença já não era mais uma constância na vida daquele sujeito, daquele paciente, chegava a hora dele se levantar. E outros problemas poderiam acontecer. Né? Hoje nós temos alguns efeitos profiláticos em relação a isso nos hospitais, contra embolias, né? A gente sabe que um paciente que fica muito tempo deitado sem mobilidade pode gerar o quê? Estagnação de sangue, gerando o quê? Tromboses.
Então, às vezes, o paciente ele levantava da cama depois de muito tempo, levantava e, nos primeiros passos, sofria algum tipo de dificuldade por conta de um deslocamento do trombo que ia em direção ao pulmão. E aí a pessoa acabava sofrendo uma angústia ou até a morte por conta de um problema causado pela imobilidade dele. Então, foi observado que os pacientes que ficavam muito tempo imóveis, eles sofriam esses efeitos. E esses efeitos eles precisavam ser tratados. Né? De acordo com a aglutinação sanguínea, trata-se através de profiláticos, como um anticoagulante, né? Uma medicação anticoagulante. Agora, com relação à força muscular, ao gasto energético, tudo isso a gente só vai perceber conforme o paciente vai se desenvolvendo durante a recuperação da doença. O paciente que antes conseguia dar uma volta no quarteirão sem suar, hoje, para dar metade dessa volta, ou melhor, uma meia volta no quarteirão, tem que parar, botar as mãos no joelho e respirar profundamente porque não aguenta mais. Olha o efeito deletério aí da imobilização aí. Então, é exatamente nisso que a gente tem que levar em consideração no nosso trabalho. Fala, Wellington. Ô, Carlos, pode-se dizer que o efeito deletério também pode envolver ser psicológico também? Pode sim. Não, eu tô te perguntando porque aconteceu um fato, não com um ser humano. Eu até achei engraçado. A gata da minha esposa, ela operou de castração. Aí tem que colocar uma roupinha nela. E ela notou que ela não assim, não estava andando direito. Daí um dia. Ela andava e caía. Ela chamou o veterinário falou assim, pode ter sido que eu dei muita anestesia para ela, está sob efeito de anestesia ainda. Mas não era. Era um efeito psicológico. Ela queria, como um animal não fala, ela queria dizer assim, tira essa roupinha que eu não estou gostando. Ela estava imobilizada, então toda vez que ela andava, ela caía e falava, tira que eu não estou gostando. Aí eu morri de rir, falei assim, então um efeito psicológico, né? Com certeza não deletério, né? Com certeza não deletério. Mas poderia causar outros efeitos deletérios por conta do tempo que ela não estava querendo fazer as coisas, né? Isso pode acontecer com o ser humano também, no caso da imobilização, né? Assim, eu tenho alergia a gesso, mas pode ser só psicológico. Eu não sei. Não sei, Wellington. A pergunta ficou vaga agora. Essa pergunta eu nem vou saber responder. Se a pessoa tem alergia a gesso, não sei se isso seria um problema psicológico, não. Não sei. Eu tenho alergia a giz. Pode ser que ao gesso também. Vou ter que ver outra forma de tratar a minha imobilidade, minha imobilização. Porque aí vai causar um efeito deletério, quer dizer, se tem alergia, vai machucar o pé, vai machucar ali a perna. Sim, há uma lesão. Estou falando. Lesão, sim. Pode haver uma lesão no local. Não deletéria, mas reativa, tá? O organismo vai reagir contra aquilo. Eu já usei um imobilizador na parte do braço, né? Da parte da fio, do húmero até o túnel do carpo. Tipo assim, foi passando o tempo, começou a dar coceira. Eu acho que isso não seria psicológico, seria uma parte dermal ali que normalmente acontece. Psicológico, ele está muito mais, mais voltado para condições de uma... não sei se vocês têm o hábito de ler livros fora, né, da condição acadêmica. Mas existe um livro muito legal chamado O Homem que Confundiu a Esposa com o Casaco, o Chapéu, perdão. O Homem que Confundiu a Esposa com o Chapéu. O autor é Oliver Sacks. Um livro que fala muito sobre algumas alterações neurológicas que acontecem com o corpo humano. Existem outras literaturas desse mesmo autor que mostram que após um momento muito grande, né, um tempo muito grande de leito, esse paciente ele passou a sofrer alterações neurológicas que impediam ele de ver as imagens e movimentos tridimensionais. Os movimentos eles eram basicamente capturados feito foto, várias fotos. Então,
ele ia olhando para o lado, era como se estivesse batendo várias fotos em 2 dimensões. Ou seja, a pessoa ela parecia apenas o quê? Uma folha de papel, apenas tinha aquela parte da frente, mais nada. Por quê? Ficou muito tempo fechada num espaço, e aquele espaço, ele obviamente evitava, né, a ampliação da visão tridimensional dele, e ele passou a ter uma visão mais bidimensional. Houve um efeito deletério neurológico ali que causou isso, entre outros aspectos, né? A própria depressão é um efeito deletério de uma imobilidade, né? Então, assim, se eu posso dizer que a efeito deletério psicológico acontece pela imobilidade do paciente, acontece pela falta, né, da função que aquele paciente tinha. Imagina só uma pessoa superativa ficar parada em uma cama, como é que ela vai ficar durante esse período, né? E depois, para se recuperar, o que vai passar pela cabeça desse paciente, né? Então, assim, o Wellington levantou aí uma bola que eu acho que é importante alguém fazer o corte, né? E a fisioterapia pode fazer esse corte, né? Vocês não vão pegar apenas pacientes ortopédicos e traumatológicos que vão sofrer isso. Vocês vão pegar pacientes neurofuncionais que vão sofrer isso também. Poxa, eu fazia determinadas atividades e hoje eu não consigo mais fazer. Então, como é que você vai lidar com esse paciente? Você vai lidar como? De forma cartesiana, não, mexe o bracinho aqui, força lá, ou você vai tentar contextualizar o paciente para que você tenha uma recuperação também psicológica desse paciente. Não estou dizendo para vocês tratarem psicologicamente o paciente, não. Mas a forma com que vocês lidam com esse paciente vai favorecer a melhora psicológica dele, óbvia, e óbvio também que vai haver uma melhora também na condição funcional dele. Tudo bem, galera? Não aprofundando muito na psicologia, mas o terapeuta ele tem que ser um pouco psicólogo também, senão às vezes ele não consegue atingir a função dele ali com o paciente. Sim, sim. Óbvio que a gente não tem que fazer, não tem que exercitar a psicologia, não é isso, né? Eu entendi o que o Elton falou, né? Nós não temos essa pretensão, né, de fazer da fisioterapia uma terapia, né, uma psicoterapia. Não. A gente só precisa conhecer que o paciente ele vai ter problemas psicológicos e a gente vai ter que lidar com essas emoções. A gente vai ter que saber responder a essas emoções de forma profissional. Isso é importante, de fato, tá? Gabi? Isso. Não, eu acredito, professor, que nesse mesmo pensamento de vocês, a gente pode encaixar eles na forma multidisciplinar, né? Aham, sim, claro. Porque daí, além da gente estar ajudando esse paciente, a gente não vai perder tempo ali tentando fazer uma coisa que outra pessoa podia fazer, outro profissional, né? Exatamente. Que vai avaliar o paciente desde aquilo até chegar à conclusão dele ali do que ele precisa, do que ele tem que caminhar da forma certinha, porque senão a gente perde muito tempo enquanto a gente poderia estar fazendo aquele negócio. Mas, às vezes, Gabi, a gente precisa parar um pouquinho e perder tempo naquilo, porque nós somos os profissionais que mais vamos ter contato com o paciente. Né? Seria uma coisa rápida, né? Assim, a pessoa está sentindo dor, você não vai continuar fazendo terapia na pessoa, ela sentindo dor. Então você vai conversar com a pessoa para distrair a mente dela. Isso, sem deixar de fazer o seu trabalho. Isso. Agora, quando é uma coisa mais séria, faz o que a Gabriela falou. Passa para um profissional e o profissional vai tratar ela. Sim, pô. Você percebeu que é um profissional que gosta de falar, que precisa ser ouvido, aí você fala, olha, eu gostaria de encaminhar você aqui para um amigo que eu tenho, ele é psicólogo, eu acho que o que você passou para mim é interessante ser avistado, visualizado de uma forma mais profissional. Não estou dizendo que você tem problemas, estou dizendo que eu não conseguiria lidar com isso como um psicólogo conseguiria lidar. A gente tem que tentar fazer com que o paciente entenda que a gente quer ajudá-lo, né, de uma forma que ele aceite, e não de uma forma que ele perceba que talvez seja uma agressão. Né? Mas aí... Claro, né, professor? Tem que ter aquela dinâmica, aquilo bem elaborado para ele não ficar perdido. Falei, tá me chamando de doido? Tem que ser político sem ser político. Porque senão
Hoje em dia as pessoas elas estão muito carentes, desde a recepção até dentro da clínica, assim, ali com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele hoje em dia, como eu trabalho na área ali, mas no momento eu sou só uma recepcionista, ele chega conversando e continua o assunto ali dentro, mas nem sempre o fisioterapeuta vai fazer aquela mesma comunicação que eu tive com ele ali e tal, porque não dá para perder tempo, porque tem outros aguardando o mesmo atendimento ou um atendimento diferente, não sei. Sim, mas é uma questão de bom senso, é uma questão de feeling, tá? É uma questão de feeling. O paciente, ele chega com uma demanda e a gente tem que suprir essa demanda. A gente Sim, tem esse feeling, tá? Você, como recepcionista, já tem esse feeling e, obviamente, que nós vamos estar manipulando o paciente, grande parte das vezes, nós precisamos também desse feeling, né? Então, vamos voltar agora para a área de efeitos que podem acontecer na nossa estrutura física, para entender o motivo da gente começar os trabalhos fisioterapêuticos mais precocemente possível, tá? Beleza, gente? Posso continuar? Seguindo, pode. show de bola. Galera, vamos começar a falar das articulações. Tá? A gente já estudou que as articulações elas são tecidos avasculares, né? Elas basicamente compreendem uma grande gama, né, de tecido avascular. Esse tecido ele é nutrido, ele é oxigenado de forma adequada, obviamente dentro do seu tempo e com as suas limitações, certo? Mas isso, né, vale a pena informar que a articulação, ela tem, para funcionar corretamente, ela precisa de algumas condições, tá? Primeira condição, ela precisa ser capaz de fazer rolamentos, né, nas superfícies articulares, né? Aprendemos isso em recursos terapêuticos manuais, tá, gente? Outra coisa, a articulação ela tem que ser capaz de realizar deslizamentos entre suas superfícies. Nós temos também uma necessidade da articulação ser capaz de absorver impactos, compressões. E ela também tem a capacidade de realizar o quê? As suas tensões, né? Os seus afastamentos. Então, as articulações, elas dependem de todos esses fatores que eu acabei de mencionar para que ela tenha uma saúde, uma rigidez adequada. Uma vez que você não gera o rolamento, não gera o deslizamento, a compressão e a tensão dessas articulações, aquele tecido ele não gera sua manutenção morfológica, ou seja, a forma que ele apresenta para conseguir todas essas características depende do que aquela articulação, aquele tecido em questão, ele vai realizar. Se você sabe que existe côncavo e convexo e o movimento está acontecendo, então ali há um movimento, há um rolamento, deslizamento, você está sofrendo o quê? Carga, afastamento da articulação, e o tempo todo isso está acontecendo, toda vez que a articulação ela for reparada, for regenerada, ela vai se regenerar dentro dessa morfologia, dessa conformação. Ela vai continuar tendo um aspecto liso, vai continuar tendo um aspecto macio, vai continuar tendo um aspecto de lubrificação. Então, tudo isso vai acontecer. A cápsula articular vai permitir essas modificações tensionais. Tudo isso vai acontecer. Mas você resolve parar de movimentar essa articulação. Então, o que era para ter deslizamento, rolamento, compressão e tensão não acontece. O que vai acontecer aqui dentro? Nós temos as regiões entre a cartilagem e o osso, que nós chamamos de subcondral. Os ossos eles vão começar a crescer. Não existe periósteo ali para delimitar até onde eles vão. Então, os ossos começam a crescer de formas totalmente diferenciadas. Por quê?
o que preservava a morfologia daquela articulação, acabou, parou. Então, a estrutura óssea começa a gerar pontos, espículas, alterações na superfície que vão causar o quê? Bloqueios, calos. A própria articulação, os condroblastos, eles começam a serem substituídos por estruturas mais rígidas. Então, ali, aquela matriz, ela fica com muita riqueza de fibroblasto. Então, o que era antes capaz de sofrer um impacto, né, uma compressão, passa a sofrer menos, porque o amortecimento fica reduzido. As cápsulas articulares, elas começam a perceber que não há necessidade de elas serem tão complacentes para permitir movimentos. Elas ficam mais retraídas, as cápsulas começam a ficar mais espessas e fibrosas. Então, aquele movimento começa a ficar mais o quê? Rígido. Para piorar a situação, os ligamentos, eles começam a sofrer o quê? Uma fibrose. Aqueles ligamentos, eles toda hora eles sofriam o quê? Tensão. Havia tensão ali daqueles ligamentos e parou de haver tensão. Ele começa a se regenerar ou se adaptar a uma tensão que menor, a uma resistência maior, a uma complacência muito menor. Os tendões passam pelo mesmo processo. Os músculos, que outrora eram bem volumosos a ponto de gerar uma atração daquele movimento, não estão mais fazendo isso. Então, as células começam a ser degeneradas. Você começa a perder células musculares para que você possa utilizar energia em outras regiões que, de fato, necessitam. Regiões que estão com essa movimentação. Então, o tempo, né, de imobilidade vai causando essas alterações. Não é à toa que quando a gente pega um paciente que acabou de tirar a mobilização engessada, por exemplo, a gente pede para o paciente esticar o cotovelo todinho e ele diz, eu só consigo até aqui. Porque houve uma alteração, talvez não da estrutura óssea em si, mas houve uma alteração mínima que seja, pelo tempo que ficou, que vai impedir que esse paciente consiga fazer uma extensão completa. Ou, por outra, vai impedir que esse paciente consiga fazer uma flexão máxima, né? Trazer a flexão ao seu movimento total. Então, ele vai ficar com uma restrição de movimento, né? O movimento ele vai ficar mais reduzido. Ele vai perder esse arco, essa amplitude de movimento. E a gente vai ter que tratar esse paciente para recuperar todas essas perdas, seja na mobilidade, seja na resistência dos tendões, seja na resistência muscular, seja na força muscular, até que o paciente volte à sua condição funcional adequada. Então, galera, tudo isso vai acontecer num prazo de 3, 4, 8 semanas, dependendo do tempo que essa pessoa ficar imóvel ou em leito. O que nós precisamos fazer é dar a esse paciente condições para que essas condições deletérias elas não sejam tão rápidas e não sejam tão frequentes durante aquele período. E, obviamente, a gente só vai conseguir fazer isso gerando função nos tecidos. Pelo menos, se a gente não consegue movimentar um braço que está engessado, que a gente peça para o paciente mover pelo menos o quê? As mãos, apertar as mãos, né? Mover os ombros, contrair as musculaturas do braço, mesmo que sem movimento, porque tudo isso vai gerar ali dentro daquela estrutura o mínimo de função possível para que haja o quê? Reconstrução ou a reparação devida. Isso é importante. E existem várias técnicas que a gente pode utilizar para isso. Inclusive, a gente precisa usar técnicas de mobilização articular. Nós estudamos em RTM várias técnicas de mobilização articular. Falamos aí sobre Maitland, falamos sobre Mulligan, falamos sobre a quiropraxia, a osteopatia de forma geral. Então, falamos também do tratamento de contrair e relaxar, que é uma das terapias mais eficientes ao ganho de amplitude articular, né? E é óbvio que se a gente associar, a gente vai conseguir trabalhar muito mais em cima daquela região. Ok, galera? Foi entendido? Sim. Inclusive, o Carlos, quando eu
depois da minha cirurgia, cirurgia, a fisioterapeuta foi até o meu quarto e fez eu caminhar. E eu tinha que caminhar. E mandou fazer aquele respiron, né? Uhum. Por causa dos efeitos, né? Aí ela falou, você tem que caminhar, senão o seu intestino vai parar, a sua perna vai atrofiar, seu pulmão vai atrofiar. Entendeu? Exatamente isso, Elton. Então, basicamente, a fisioterapia, e eu não digo somente a fisioterapia, mas de forma geral, nós temos essa visão, a gente tem que evitar ao máximo diminuir a função do nosso sistema. Ou por outra, nós temos que ao máximo melhorar a função do nosso sistema. Sistema cardiorrespiratório, né? Tanto na parte de demanda cardíaca quanto na parte da demanda ventilatória, a gente precisa manter sistema nervoso, né? Lembrar ao corpo que os movimentos ainda estão ali para serem executados e, obviamente, a estrutura óssea. E aí, Wellington, você falou lá no início da aula, você falou sobre o que acontece com os astronautas. Foi você, acho que foi você que falou, Wellington. Não, eles atrofiam, né? Por que eles atrofiam, galera? Vocês podem me dizer o motivo principal da atrofia, tanto óssea, né, de forma geral? Por que há alterações fisiológicas de um astronauta? Alguém poderia me dar essa contribuição? Eu vou A deixar falta de movimentação? Gabi falou o quê? Não entendi. A falta de movimentação, pelo fato dele ficar no ar o tempo todo? Gabi falou a falta de movimentação. Eu não vou dizer se está certo ou se está errado. Quero ver o Wellington agora. Falta de como fala? Oxigenação, falta... Como é que é o nome, gente? Falta de gravidade. Gravidade, isso aí, o Diego. Eu acho que o Diego conseguiu resumir tudo de uma vez só. Gravidade. O Diego, gravidade. O Diego ele conseguiu responder tudo, tá? Um astronauta, ele continua tendo a possibilidade de se movimentar, tá bom, Gabi? Então, o astronauta ele tem uma grande capacidade de nadar no espaço, vamos dizer assim. Não existe gravidade, então ele pode se movimentar à vontade, ele pode agir de forma das melhores formas, se deslocar de um ponto ao outro, sem a necessidade de se preocupar. Então, há movimentação. O oxigênio é imprescindível para suporte de vida. Então, o astronauta ele vai continuar tendo a sua demanda de oxigênio dentro das condições adequadas, né? Então, tudo isso vai continuar acontecendo. Porém, a gravidade é o principal fator de todas as alterações do astronauta, né? As alterações fisiológicas do astronauta. A começar, porque a gravidade ela gera o que no nosso corpo, gente? Peso. Bárbara respondeu exatamente o que eu estava na minha cabeça. Vocês poderiam ter respondido qualquer outra coisa que talvez estivesse certo. Mas a Bárbara foi exatamente onde eu queria. A gravidade gera peso para o nosso corpo. Gera peso de forma geral. Não somente peso sobre os nossos pés, mas peso em relação a todos os tecidos do nosso corpo. Seja na pele, seja na circulação, seja nos ossos, nas articulações. O grande segredo para a gravidade favorecer a nossa estrutura física e a nossa fisiologia é basicamente a força que ele vai exercer do nosso corpo contra essa gravidade. Então, o peso ele vai favorecer o quê? Força contra as articulações, permitindo que haja a compressão das articulações. O peso vai favorecer o quê? Força contra as estruturas ósseas, oferecendo maiores ajustes de densidade óssea. O peso vai favorecer o quê?
maior capacidade de débito cardíaco, afinal de contas, o coração ele agora vai estar lutando contra a gravidade. Quando empurra o sangue para o corpo, ele precisa retornar, ele precisa voltar para cima, quando desce, né, para os pés, por exemplo. Então, toda a nossa condição fisiológica ela fica submetida aqui no planeta Terra ao peso. Tá? Então, a gravidade ela é basicamente a terapêutica essencial para a manutenção do nosso corpo. Quando os astronautas eles saem, eles vão para a órbita do planeta, eles ficam em gravidade zero. Então, não existe força que contribua para a rigidez articular, não existe força que contribua para a rigidez óssea, né? E, obviamente, as outras estruturas do nosso corpo. Quando eu falo rigidez óssea, eu falo da densidade óssea. Então, a falta de peso, a falta de carga sobre a estrutura óssea pode causar alteração da matriz óssea, deixando esse osso menos resistente a cargas ou sobrecargas. Então, a osteoporose, ela é um dos sintomas, não digo nem a osteoporose em si, mas a osteopenia, que é a diminuição da matriz óssea mineral, ela é um caso que pode comprometer a condição do astronauta quando volta para o planeta Terra, tornando esse astronauta mais suscetível a fraturas. Tá? Isso acontece por conta da falta da gravidade, por conta da ausência de uma força que é exercida contra o nosso corpo. Então, observe que, para que o nosso corpo ele tenha a sua rigidez, a sua saúde, é necessário que haja contribuição de forças opostas. Então, uma contração muscular vai exercer uma força contra aquela estrutura óssea, que vai permitir o quê? Melhor densidade, melhor ajuste de densidade óssea. A contração muscular vai permitir o quê? Melhor comprometimento, né? Melhor a aceitação da motilidade articular. Então, todas as forças que contrariam o nosso organismo são responsáveis por favorecer o funcionamento adequado dele. Vocês conseguem compreender isso? É claro que existe controvérsia, de certo ponto, no que eu estou falando. E eu estou atento e gostaria muito de ouvir e saber se vocês entenderam que há esse tipo de controvérsia. Sim, eu estou pensando aqui, o pessoal fala, o antigo fala que o cadáver, a pessoa viva, ela tem um peso. E depois dela morta, ela dobra o peso por causa a gravidade vai fazer o efeito total em cima desse corpo. E ele estando vivo, ele vai reduzir esse efeito de gravidade, né, mantendo o corpo sempre ali em atividade. Então eu desconheço essa teoria, tá? Eu realmente não conheço essa teoria. Obviamente que a gravidade vai vencer o cadáver, não tem jeito. O cadáver vai para o chão, vai para a lona. Mas com relação a peso, eu não sei, eu desconheço essa teoria de que o cadáver ele fica mais pesado. Afinal de contas, a massa ela continua a mesma, né? O que difere é a condição fluida, né, do corpo. Então, eu desconheço completamente. Inclusive, se você tiver algum material para me emprestar ou para compartilhar comigo, para conhecer um pouquinho, né, essa teoria, essa hipótese, fica à vontade, tá, Wellington? Mas, a priori, eu desconheço essa teoria. Os antigos falavam isso. Hein? Assim, você pode pegar uma pessoa viva, porque ela vai reduzir o peso dela, porque ela está ali fazendo uma força contrária à gravidade. É isso que eu estou falando. E a pessoa falecida, o peso dela está total, a gravidade está puxando ela. É o que eu estou falando. Na verdade, eu desconheço isso, né, o que você está falando. Mas eu gostaria muito de estudar um pouco sobre isso, inclusive, tá? Na verdade, isso contraria bastante a física, tá? Uma pessoa viva, ela ser mais leve que uma pessoa morta. A massa continua a mesma, é o que eu falei, né? Então, basicamente, o que pode comprometer o entendimento aí, seja que uma pessoa viva, ela pode favorecer, através de compensações
né, de equilíbrio, por ela estar viva. Uma pessoa morta, ela não vai te ajudar a compensar o peso dela. Então, pode ser que isso pareça, né, que a pessoa está mais pesada, mas é o fato dela ser um boneco na sua mão, completamente inerte. Então, você que tem que compensar o centro de gravidade desse peso morto. Enquanto a pessoa viva, Isso. vai te ajudar a compensar o centro de gravidade, mas isso não torna a pessoa mais pesada. Talvez a sensação, né, talvez seja relativo, né? Vamos considerar que ela pode estar dentro de da teoria da relatividade, mas fisicamente o peso continua o mesmo. Você coloca na balança, o peso vai ser o mesmo. Ela só como foi antecipar, não, os movimentos dela faz com que ela fica menos pesada, porque ela está fazendo a força ao contrário. É isso aí que você falou. Né? Mas o peso é o mesmo, né? A sensação é de que ela é mais leve, mas o peso é o mesmo. Então, basicamente, é isso. Então, você está dentro da teoria da relatividade, que é fato, né? 3 horas de aula de fisioterapia ortopédica, traumatológica, obviamente, são mais longas do que 3 horas de praia, né? Dentro, mergulhando, pegando um solzinho, entre outras coisas. 3 horas de estudo são muito longos, são mais longos do que 3 horas de diversão. É a mesma relação, né? Então, obviamente, que se eu estiver na praia, essas 3 horas vão passar depressa. A pessoa fala assim, acabou. Mas já? E uma aula dessa aqui, quando eu disser acabou, vocês vão dizer, graças a Deus. Pareceu uma eternidade. Mais ou menos isso. Mas não é assim também, não. A aula é boa. Eu acho que a aula é boa, né? Por mim, eu falo por mim. Não sei se colega aí. Não, tudo bem, mas depois você me diz o que é melhor. Né? Um momento de lazer ou um momento de estudo? Eu vou ser bem sincero, eu vou preferir o lazer, apesar do tempo passar mais depressa. Mas sim, sim. Quando a coisa ela é prazerosa, ela se torna mais rápida, né? As coisas tendem a fluir mais depressa. Afinal de contas, a gente contribui com tudo que está acontecendo. Mas ainda eu acho que o que eu falei até agora tem peso, tá, gente? Então, se ninguém perguntar, óbvio que eu vou ser obrigado a falar sobre isso. E eu gostaria de saber primeiro se existe algum tipo de como é que a gente fala? Contestação, né? Algum tipo de protesto da parte de vocês em relação ao que eu falei sobre a força contrária ao corpo ser favorável para a função do corpo, né? Para a fisiologia normal do corpo. Bro. Essa voz foi do livro Progressão Físio. Não existe nenhuma ação, nenhum tipo de controvérsia no que eu falei. Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho aqui então sobre os excessos de força, os excessos das atividades físicas, né? A gente sabe que os atletas, de forma geral, eles fazem atividades de alto rendimento, de alto impacto. E é óbvio que, como eles são pessoas, né? São super, né? Pessoas que estão constantemente em atividade, em treinamento, em ação, é fácil a gente discordar do que eu falei anteriormente, que a ação contra o corpo, ela favorece o bom funcionamento do próprio corpo. E aí eu chego e falo para vocês sobre os atletas. A gente sabe que os atletas eles vão sofrer alterações estruturais por conta do excesso de esforço que eles fazem. Estou certo ou estou errado? Então, Bárbara, você como uma atleta, você compreende que quando a gente fala sobre isso, a gente fala também que o excesso da atividade física também vai causar um efeito deletério no nosso sistema. Você concorda comigo, Bárbara?
Então, progressão física está aí concordando comigo. Então, é claro que em atletas, o efeito deletério ele também pode acontecer pelo excesso, né, do uso dessas articulações, do uso desses tendões, desses ligamentos, dos músculos, da estrutura óssea. Quem aí não lembra do Anderson Silva, quando foi falado, foi exemplificado na semana passada, muito bem exemplificado, quando falamos sobre a fratura do Anderson Silva, né? A flexibilidade também ela é uma condição. Quem é que lembra do que aconteceu com o Anderson Silva quando ele deu aquela pernada em direção à cara do, acho que era Shogun, o nome do cara? O que aconteceu com a fratura, com a perna, ela fraturou. Por que será que isso aconteceu em um atleta de alto rendimento, que deveria ter a densidade óssea muito mais intensa do que a nossa, que deveria ter a condição muscular, a condição ligamentar muito mais intensa do que a nossa? Por que será que uma pancada daquela gerou uma fratura tão ridícula como foi a do Anderson Silva? Excesso de força. O excesso de força possivelmente não foi o caso ali. Não estou dizendo que não é, tá? Mas ali naquele momento talvez não tenha sido excesso de força. Havia ali um efeito deletério que já estava se consolidando há um tempo. Quem poderia me falar? Ah, entendi. Existe O excesso seria no corpo dele. Um excesso que ele sofreu durante o treinamento, né? Ele teve um excesso no treinamento que impossibilitou uma recuperação estrutural adequada. Nós normalmente chamamos esse tipo de lesão que ele sofreu de overtraining, né? Quando há uma sobrecarga por treinamento. Então, óbvio que ele estava lá se preparando para aquela luta, né? Para ele manter o peso, ele teve que diminuir a sua alimentação. Então, além de você ter uma sobrecarga estrutural, você ainda teve uma diminuição na nutrição, obviamente. Então, você acabou tendo ali uma estrutura óssea bem densa, mas cheia de microtraumatismos que precisavam de tempo para se recuperar, para ele poder dar uma pancada daquela que ele deu. Aquela pancada de canela é normal no meio da luta. Então, assim, fraturar daquela forma foi algo que vai contra, né, tudo aquilo que nós discutimos em sala de aula. A gente só tem que levar em consideração que foi um excesso. Houve um overtraining que causou um efeito deletério na estrutura óssea dele, a ponto de fragilizar e ele não conseguir realizar a ação no chute, né, aquela canelada, que infelizmente pegou numa parte mais dura do que o próprio osso dele, o joelho do adversário dele, o Shogun, acho que é isso. É isso que eu falei lá atrás, lá anteriormente, que ele usou a reserva dele e depois ultrapassou a reserva dele. Exatamente. Ou seja, houve um dano, né, por conta de um estresse intenso. Então, é como se ele estivesse com a adrenalina o tempo todo e não tivesse a recuperação que ele precisaria ter. Ele usou mais do que ele precisava, né? Aquela reserva emergencial, ele foi lá ao limite, ele ultrapassou, ele ficou devendo. E nessa que ele ficou devendo, a conta veio, a conta chegou. Mas, de qualquer forma, a recuperação dele foi muito rápida. Por quê? Porque ele estava preparado, o organismo estava preparado para se regenerar com muito mais facilidade. Galera, entendido até então, até o momento? Beleza? Por mim? Show de bola. Mais alguém? Show, Carlos, show. Excelente. Lívio, show de bola. Higiene, tranquilo? Beleza. Então, galera, com essa aula, nós conseguimos. Alguém mais quer falar? Alguma coisa? Ouvi o som aberto de alguém? É um grilinho. É um grilinho, né? Tá, vai sair, vai sumir. Daqui a pouquinho vai sumir.
Com isso, galera, nós conseguimos fechar a aula falando, né, no caso, fechar duas, na verdade, 3 unidades, que é basicamente quando nós falamos sobre a reparação tecidual, que é dividida em vascular e avascular. Falamos sobre determinadas estruturas que vão ser de nossa competência, né, basicamente. E conseguimos, então, terminar de falar sobre alterações fisiológicas importantes, como no caso aqui, os efeitos deletérios, né, nos tecidos do nosso corpo, por imobilização. Então, eu fechei toda essa condição fisiológica e, a partir da semana que vem, eu vou trazer para vocês algumas práticas remotas sobre alterações de... Vamos lá, nós temos aí quadril, joelho e tornozelo. Vocês querem que eu comece por qual? Joelho. Quadril, professor. Joelho e quadril. Joelho e quadril. Joelho falou primeiro. Quadril. O livro adora o joelho, gente. Joelho. Adoro o joelho, mas, poxa, depois da aula de sexta-feira do Bruno da prótese, vamos seguir com o joelho, né? Cara, gente, aquilo foi bom pra caraca, bicho. Eu vi um vídeo lá, pô, cirurgia de joelho. Legal pra caramba. Então vamos falar sobre o joelho. Vamos lá satisfazer aí, ó, nossos colegas aí. Beleza, porque aí a gente ficou... É o tipo de aula que vai ser obrigatoriamente de cunho participativo, ok? Já que vocês tiveram aula com o Bruno, falaram sobre o joelho já na fisioterapia reumatológica, não é isso? Isso aí. Isso. Gente, vocês vão precisar participar comigo, porque, afinal de contas, vocês já têm bagagem para falar sobre isso. Tá legal? Então, nós vamos, sim. Inclusive, eu não vou falar sobre artroplastia de joelho. Vocês é que vão. Eu posso cooperar com vocês, mas vocês é que vão levantar a bola aí para falar sobre a artroplastia do joelho. Combinado, galera? Vamos sim, porque o Bruno deu uma aula muito boa.